Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Se eu tenho um ciúme que me prejudica nos meus relacionamentos, tem ciúme dos meus filhos, tem ciúme dos meus amigos, do meu esposo, da minha esposa, do namorado, da namorada. Toda relação ciumenta, ela pode ser uma relação pecaminosa. Por quê? Porque ela nos priva de viver o bom do relacionamento. Nós sabemos, por A mais B, que onde há ciúme não há paz. A pessoa não fica tranquila. Ela está o tempo todo ali querendo descobrir o que o outro está fazendo, com quem o outro está. A gente fica investigando por onde puder. Isso não é paz. O bom do relacionamento é quando você estabelece uma relação de confiança. Eu sempre tive isso com a minha mãe, por exemplo. Nunca observei na minha mãe um ciúme de mim. Desde menininho. E eu acho bonito que ela tem uma generosidade muito grande que a faz sentir-se feliz toda vez que ela vê que alguém me ama e cuida de mim. Diferente de algumas mães que têm um verdadeiro pavor de pensar que alguém possa fazer pelo filho o que ela não está fazendo. Isso é egoísmo, por isso é pecado. O meu ciúme pode me fazer ser uma pessoa egoísta, porque ao invés de me alegrar com o que o outro está recebendo, porque não sou eu que estou dando, aí não presta, não é bom, começo por defeito, começo a achincalhar aquela pessoa, só porque ela está fazendo por alguém que eu amo, ou que naquele momento eu não posso. Ou até mesmo porque naquele momento eu não estou presente. Então veja como o pecado pode ser fonte de pecado. Ou melhor, veja como o ciúme pode ser fonte de pecado, porque ele pode nos fazer assumir posturas egoístas. Eu tenho ciúme dos meus amigos, então eu fico chateadíssimo quando eu sei que ele está com outras pessoas que não é comigo. Então significa que eu não tenho um amor o suficientemente grande por aquela pessoa a ponto de me alegrar com as alegrias dela. Que bom que ela está tendo outros amigos além de mim. Que bom que ela está sabendo comemorar a vida com outras pessoas e eu continuo tendo o meu lugar. Então, por causa do ciúme, a gente constrói uma morada de pecado, que é o egoísmo. O ciúme em si, ele nem é pecaminoso, né? Se você for pensar. Ciúme é uma reação imediata que nós podemos ter, que é fruto da nossa insegurança, do nosso medo, que pode nos colocar em insegurança em relação àquela pessoa. Mas isso pode virar pecado. De repente eu tenho ciúme do meu amigo com aquela outra pessoa. O que eu vou fazer? Vou diabolizar aquela outra pessoa para eu me sentir confortável com o ciúme que eu tenho, para eu achar que eu tenho razão. Eu vou começar a colocar aquela pessoa numa perspectiva diabólica. Porque eu tenho ciúme do meu amigo, então eu vou diabolizar os outros amigos dele, inventar histórias, dizer que aquela pessoa fez isso, fez aquilo, tudo porque nós queremos arrancar aquele amigo nosso daquela nova amizade. Isso é muito comum em mães que começam a colocar 1000 defeitos nos genros ou nas noras que os meninos e as meninas começam a namorar. Porque nós ficamos inseguros, temos medo de perder os nossos filhos. Então, esse pecado, ele começa assim, de um sentimento natural em nós, que se a gente não... Às vezes, porque estamos movidos por ansiedades que nos predeterminam, transformamos o que o outro nos disse naquilo que gostaríamos de ouvir. Por que a gente faz isso, né? É comum. Às vezes o outro nos diz alguma coisa e a nossa ansiedade é tão grande que nós já transformamos o que o outro nos diz naquilo que nós gostaríamos de ouvir. Ou então naquilo que nós imaginaríamos que o outro nos diria, né? O que também é um erro, que a gente coloca o outro dentro de uma prisão, impedindo-o de ser quem ele é e, inclusive, de dizer o que ele diz. O nosso entendimento nos trai.
Por isso que é preciso muito discernimento, muita lucidez, para que a gente não fique alimentando dentro de nós esses processos viciosos de transformar o que o outro nos disse naquilo que nós gostaríamos de ouvir. Uma pessoa apaixonada, por exemplo, tende a ler, a escutar tudo que o outro fala, tudo que o outro escreve, a partir daquilo que está interessando a ela pensar. Como se fosse uma forma de proteção, né? Para que aquilo que a pessoa tanto deseja não venha a ruir com a realidade. Então vai imaginando e vai construindo aquele castelo de areia, de sonhos, e tudo que o outro escreve ela acha que é para ela, e tudo que o outro fala ela acha que foi para ela. Cuidado. O outro tem o direito de dizer muitas coisas e aquilo não ser para nós. Não nos sintamos o centro do mundo de ninguém. É muito pretensioso. Já aconteceu muito isso na minha vida, por ser um homem público. Quantas vezes eu publico, textos, frases, e a pessoa acha que eu estou mandando recado. Oh, meu Deus. Eu, com a oportunidade que eu tenho de dizer o que eu digo para tantas pessoas, eu que tanto prezo por dizer a verdade a quem precisa ouvir, por que eu vou usar de uma rede social para mandar recado para alguém? O que pode acontecer é que, de acordo com um fato, como consequência daquele acontecimento, eu tenha ficado chateado e refletido sobre isso, escrevo um tempo depois. Eu nem gosto de escrever muito próximo do acontecimento para não dar essa impressão. Mas não, o outro tem o direito de saber da maneira mais direta. Então, tudo aquilo que a gente precisa dizer, nós precisamos dizer. Mas então, deixemos de imaginar que o outro está dizendo isso ou aquilo. Permitamos que a palavra nos diga a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. E o que a gente imagina, porque estamos ansiosos, que tudo isso caia por terra, para que o outro possa nos dizer o que de fato ele disse, e não aquilo que gostaríamos de ouvir. Às vezes, porque estamos movidos por ansiedades que nos predeterminam, transformamos o que o outro nos disse naquilo que gostaríamos de ouvir. Por que a gente faz isso, É tão comum. Às vezes o outro nos diz alguma coisa e a nossa ansiedade é tão grande que nós já transformamos o que o outro nos diz naquilo que nós gostaríamos de ouvir. Ou então naquilo que nós imaginaríamos que o outro nos diria, O que também é um erro, que a gente coloca o outro dentro de uma prisão, impedindo-o de ser quem ele é e, inclusive, de dizer o que ele diz. O nosso entendimento nos trai. Por isso que é preciso muito discernimento, muita lucidez, para que a gente não fique alimentando dentro de nós esses processos viciosos de transformar o que o outro nos disse naquilo que nós gostaríamos de ouvir. Uma pessoa apaixonada, por exemplo, tende a ler, a escutar tudo que o outro fala, tudo que o outro escreve, a partir daquilo que está interessando a ela pensar. Como se fosse uma forma de proteção, Para que aquilo que a pessoa tanto deseja
não venha ruir com a realidade, então vai imaginando e vai construindo aquele castelo de areia, de sonhos, e tudo que o outro escreve ela acha que é para ela, e tudo que o outro fala ela acha que foi para ela. Cuidado. O outro tem o direito de dizer muitas coisas e aquilo não ser para nós. Não nos sintamos o centro do mundo de ninguém. É muito pretensioso. Já aconteceu muito isso na minha vida, por ser um homem público. Quantas vezes eu publico, textos, frases, e a pessoa acha que eu estou mandando recado. Oh, meu Deus. Eu, com a oportunidade que eu tenho de dizer o que eu digo para tantas pessoas, eu que tanto prezo por dizer a verdade a quem precisa ouvir, por que eu vou usar de uma rede social para mandar recado para alguém? O que pode acontecer é que, de acordo com um fato, como consequência daquele acontecimento, eu tenha ficado chateado e refletido sobre isso, escrevo um tempo depois. Eu nem gosto de escrever muito próximo do acontecimento para não dar essa impressão. Mas não, o outro tem o direito de saber da maneira mais direta. Então, tudo aquilo que a gente precisa dizer, nós precisamos dizer. Mas então, deixemos de imaginar que o outro está dizendo isso ou aquilo. Permitamos que a palavra nos diga a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. E o que a gente imagina, porque estamos ansiosos, que tudo isso caia por terra, para que o outro possa nos dizer o que de fato ele disse, e não aquilo que gostaríamos de ouvir. Ela nos priva tanto de viver a vida como ela merece ser vivida. Primeira coisa é retirar essa história de que nós vamos ter uma vida feliz porque nós somos bons, que nós vamos ter uma vida harmoniosa porque a gente fez isso, fez aquilo. Não, essa matemática não fecha. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, coisas boas acontecem com pessoas ruins, e na hora que acontece, os bons precisam recrutar todos os elementos que os tornam bons, para que eles tenham condições de compreender a vida. Para a gente parar de chorar, sabe, o leite derramado, para a gente começar a olhar a vida com um pouco mais de coragem, com um pouco mais de disposição, com um pouco mais de maturidade. Até quando alguém morre na nossa vida, se a gente não se liberta para compreender a perda, a gente não organiza o luto nunca. A gente vai ficar amarrado aos nossos cadáveres 10, 20, 30 anos. Inclusive a gente até vive alguns aprendizados que só a perda de alguém muito essencial na nossa vida nos ensina. Uma delas é aquilo que o poeta Mia Couto, o escritor moçambicano, fala de maneira tão interessante. O morto amado, ele nunca para de morrer. Todos os dias você tem de conviver com aquela morte. Está vendo? É assim. Eu preciso entender que para eu chegar ao contexto dessa libertação, de ser capaz de organizar esse luto, eu terei que matar os meus fantasmas diariamente, eu terei que administrar a notícia novamente. Morreu, não existe mais. E buscar os recursos que a vida pode me oferecer para que eu tenha condições de chegar a essa superação. Deus nos amadurece para que a gente tenha condições de compreender esse refrão, que o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários. Mas mesmo nesses contrários, a gente pode ser muito, muito, muito harmonioso. E que a grandeza de uma alma depende justamente da capacidade que essa alma tem de reconciliar os contrários dentro de si.
Então a liberdade interior me ajuda a fazer isso, me ajuda a dar a Deus, me ajuda a perder. Quantas coisas eu já perdi na minha vida? Quantas pessoas eu já perdi na minha vida? Tem gente que tem ciúme do carro e fica bravíssimo, perde todo o equilíbrio quando fica sabendo que alguém usou o carro dele. Ou quando teve um risquinho ali, ele perde a paz, ele não dorme. Nós nos apegamos a situações, nós nos apegamos a pessoas, nós nos apegamos a status, nós nos apegamos até à imagem que temos. Tem gente que não aceita o processo do envelhecimento porque tem um apego à imagem que tinha na juventude. Falta de liberdade interior nos faz ficar cada vez mais apegados. O que é o ciúme? É um apego desordenado a uma pessoa, a uma situação, a um objeto. Esse feliz para sempre, ele existe desde que você compreenda esse feliz para sempre como uma luta diária para que o contentamento de estar um com o outro nasça da luta, do empenho de fazer essa relação dar certo. Nós não temos o direito de pegar os contos de fadas e trazê-los para a nossa vida como se nós tivéssemos a obrigação de desempenhar os mesmos papéis daqueles que estão escritos na literatura. Não. A palavra de São Paulo em Gálatas nos fala de maneira brilhante, de maneira primorosa. É para sermos verdadeiramente livres que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos deixeis sujeitar de novo ao jugo da escravidão. Olha como o processo não termina no momento em que nós ficamos livres. Eu, ao ser libertado, ao dar um passo na direção da minha liberdade interior, eu preciso zelar para que as situações não venham me oprimir novamente. Porque todas as estruturas que nos escravizam continuam. Eu me lembro quando a minha irmã morreu, meu Deus do céu. Eu pensei que eu nunca mais seria capaz de me alegrar com alguma coisa. Tamanha era a profundidade daquela dor. Eu vendo a minha mãe sepultar a minha irmã, eu fiquei pensando, eu acho que a minha mãe nunca mais será capaz de sorrir, de se alegrar por alguma situação. Mas ela, envolvida pela graça de Deus, foi aos poucos se restabelecendo. E você que conhece a dona Ana sabe como essa mulher não se economiza nas alegrias, né? Sem objetivos, um ser humano não vai longe. Mas o objetivo é sempre um fator que está ligado a um ideal. Eu quero isso para mim. Mas o que eu reconheço hoje ainda não me dá condições de viver a realização desse objetivo. Então aí você vai se colocar, se equalizar no tempo do empenho. Mas que as suas metas, elas não desconsiderem o seu processo atual. Eu não posso ter uma meta que desconsidere o que eu sou. Eu preciso amarrar as minhas metas à minha realidade. E na realidade eu sempre posso interferir. Mas eu acho que é o tempo. O tempo é maravilhoso e ele é pai da verdade em tudo, mostra tudo. Nada disfarçado dura, né? O tempo mostra os nossos excessos, né? Ele desmente as nossas mentiras, ele é danado. Você que nos acompanha em casa talvez esteja se identificando um pouco com essa conversa, porque também você, nas instâncias da sua vida, se sente também muitas vezes prisioneiro dos seus sentimentos mesquinhos, daquilo que há de mais primitivo em você. Essa oportunidade que a gente tem aqui de lembrar, de recordar que o cristianismo é o convite diário de nós acessarmos essas dimensões primitivas. E é por isso, minha gente, que eu gosto de frisar sempre que o contexto da religião tem de ser o contexto do amadurecimento humano. Nós não podemos dobrar os nossos joelhos no chão para rezar a Deus, esquecendo as nossas causas.
Nós não temos o direito de viver uma mística que nos aliene, que nos impeça ou que nos prive de pensar as questões humanas. Nós não temos o direito de viver um relacionamento com Deus que não nos coloque na obrigação diária de olhar para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que nós estamos escolhendo, para aquilo que nós estamos pensando. E dar uma limpada nesses excessos, né? A força do Evangelho, a libertação que ele provoca em nós, é justamente para que a gente tenha condições de superar as nossas mazelas, ir ao encontro dos que precisam de nós, estabelecer com eles comunhão, ainda que eles continuem diferentes de nós. Cada um assume a regra que escolheu para viver. E eu fico percebendo, Ziza, que às vezes nós ainda estamos tão distantes da proposta cristã, dessa fraternidade, justamente porque não somos livres. Você falou tudo. Verdadeira, né? Às vezes a gente experimenta sentimentos tão mesquinhos diante do sucesso do outro, diante da beleza que o outro provoca, diante da arte que o outro... Dói, né? Que coisa estranha isso, não é? É imaturidade, na verdade. Na verdade, acho que essa falta... Não adianta, para a gente se alegrar com o outro, a gente precisa estar livre e feliz com o que a gente está vivendo. Senão você fica invejando o jardim do vizinho, né? Inevitável. Inevitável. E se alegrar com o outro é bom, só porque é leve. Só acontece se for verdadeiro. Enfim, a gente dá na cara, né? Vê na cara. Mas se de vez em quando alguém não nos retira desse senso comum e nos apresenta uma maneira nova de interpretar a realidade, a gente corre o risco de ficar acorrentado nas mesquinharias, né, do senso comum. Pensar diferente, pensar alto. Não era a proposta de Jesus? Ele não mudava a cabeça de quem ele encontrava para melhor, né? Ele fazia com que aquelas pessoas saíssem de um contexto antigo de interpretação de si mesmo, do outro, do amigo, da política, da religião, e fazia com que aquela pessoa avançasse aqui pela cabeça. O coração só muda depois que a cabeça pensou diferente. E é tão importante, minha gente, você sentir que você não está estagnado. Nós vivemos num tempo de tantas escravidões, as escravidões do preconceito. Meu Deus do céu, às vezes nós assistimos a um debate político e as pessoas se atacam de maneira... Meu Pai de misericórdia, e você fica pensando, você vê o desrespeito de um ser humano pelo outro, você vê o tempo todo, você assiste a um noticiário e você fica percebendo a crueldade sendo cada vez mais presente entre nós. Por quê? Porque falta uma mentalidade que nos liberte. Falta uma mentalidade que nos dê condições de olhar para o outro com um pouco mais de amor, de olhar para o outro que vive a sexualidade diferente de nós, que fez opções diferentes de nós, e a gente ser capaz de ter um respeito por aquela pessoa, de não tratá-la com descrédito, como se ela fosse um ser humano de segunda grandeza. Hoje é aquele momento em que Jesus diz que se você quiser vir, você terá que abrir mão dos seus contextos para descobrir o contexto dele. Você traga você, e a partir do momento que você se apresenta a ele, ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Às vezes nós resgatamos o instinto tribal para poder nos justificar dos medos que a gente sente, das inseguranças que a gente carrega. Dá vergonha de admitir, eu sou ciumenta, eu sou insegura às vezes, eu tenho medo às vezes. A gente tem vergonha de dizer pra gente mesmo quem a gente é. E eu, de verdade, acredito e experimento muito que a misericórdia de Deus é um espaço maravilhoso para viver. É grande, sabe? É um lugar onde você entra e dá para respirar em paz e dizer: Jesus, olha que tipinho eu ando sendo aqui. Vamos conversar nós dois. Quero ser assim não, né? Ser livre é um projeto que nunca termina, né? Nós nunca estamos totalmente libertos. A antropologia cristã, ela nos ensina que a nossa liberdade interior
precisa ser libertada diariamente, porque é um dom. É um dom que me pede uma tarefa. Padre Fábio, desejo esclarecer uma dúvida. Sou mãe solteira, tenho um filho de 25 anos já casado e uma filha de 16 que mora comigo. Quero saber o que é família para a igreja, pois alguns religiosos com quem conversei me disseram que não constituo família por não ser casada. Isto me perturba muito. Afinal, para a igreja, o que é a família? Família, minha amiga, é sempre um grupo de pessoas, seja ele constituído de 2, de 3, que estejam vivendo em consonância com a palavra de Jesus. O resto pode ser fórmula pronta que beira a hipocrisia. O que é uma família verdadeira? Eu não tenho o direito de dizer que você não é família. Sabe por quê? Eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua relação com seus filhos. E não é porque você ficou solteira com esses 2 filhos que eu vou retirar de você o título de família. Imagina, que hipocrisia da minha parte, porque eu vejo aí homem casado com mulher, pai de filhos, e que eles não são família coisa nenhuma, porque vivem numa traição constante, vivem no adultério o tempo todo. Então isso é muita hipocrisia. A igreja, ela nos assegura que a família, ela é o lugar onde nós crescemos no amor. O resto é invenção nossa. O lugar é o seio da família. A família é o seio onde cresce o amor. É claro que a igreja orienta e pede que essa família seja completa, que ela seja pai, que ela seja mãe, que ela seja filho, que ela seja irmãos, pronto. Mas a partir do momento que isso não foi possível, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Se você tivesse se casado, tivesse um esposo, tá certo, os seus filhos teriam uma riqueza ainda maior de terem um pai ao lado deles. Mas se não tem, minha filha, não se sinta não possuidora de família, porque eu tenho certeza que você, como mãe solteira, você pode experimentar na sua carne que é muito mais doído. Você precisou se desdobrar, você precisou ser pai, você precisou ser mãe, não é assim? E é claro que você, na experiência de ter sido mãe solteira e de sofrer tudo que você sofreu, e ainda deve sofrer até o dia de hoje, você não recomenda a ninguém que seja mãe solteira. Eu, particularmente, não recomendo. Tive histórias na minha casa, minhas irmãs, e eu vejo o sofrimento que é educar um filho sem ter um pai do lado. Mas a partir do momento que a situação está constituída, está ali estabelecida, crie a família. A família começa a existir no momento que vocês se amam, no momento que vocês se respeitam, no momento que vocês estabelecem vínculos, porque não basta ser parente, né? Maternidade não é apenas um exercício biológico. Maternidade não é só uma função social também, não. É sobretudo constituir significado. Este é o meu filho, e eu o coloco na perspectiva de ser meu filho o tempo todo, no amor que eu amo, na educação que eu dou, na palavra que orienta. Não adianta nada você pôr no mundo e esquecer. Aí você quebra o vínculo familiar. A família deixa de existir no momento em que as responsabilidades não são exercidas. Volta mais uma vez o assunto anterior. Família não é também fruto de milagre. Não é porque o pai e a mãe estão dentro de casa e todos moram juntos que nós podemos nos considerar família, não. A gente perde o direito de dizer que somos família da mesma maneira como uma franquia perde o direito de ter aquele nome estampado na sua porta porque não cumpriu o que deveria cumprir com o proprietário da franquia. Uma família deixa de ser família no momento em que nós nos esquecemos da responsabilidade. O pai deixa de ser pai, a mãe deixa de ser mãe, o filho deixa de ser filho. A gente fragiliza assim o conceito de família. Mas nós não podemos retirar. Se o lar tem amor, tem carinho, se ele tem responsabilidade, ainda que não tenha um pai ali dentro, que seja só uma mãe, como é que fica então a história das viúvas? As mulheres que perderam seus maridos, elas deixaram de ser família por causa disso? Não. Volto a dizer, minha gente, e eu prefiro errar aplicando a misericórdia a acertar aplicando a injustiça. Às vezes a gente encontra muita gente sofrida com esse discurso, às vezes agressivo. Como uma vez encontrei uma pessoa que eu gosto muito, há muito tempo não convivo mais, há muito tempo não encontro, mas escutei essa confissão dela. Ela não se casou porque o marido já tinha tido uma outra união.
E a união desse rapaz, uma coisa extremamente tumultuada, extremamente difícil, sofrida. E quando estavam fazendo 38 anos de vida conjugal, imagina isso, com uma família inteira constituída, e que eu conheço, uma família que se respeita, uma família que se ama. Essa mulher que nunca comungou, porque ela tem consciência do limite dela, mas de Eucaristia diário, não comunga, mas ela comunga a palavra, ela participa da missa diariamente. E o marido, quando pode, do lado dela. Quantas vezes eu vi? Tanto é, minha gente, que eu fiquei sabendo que aqueles dois eram amaziados, como se diz lá em Minas, né? Ajuntados, né? Muito tempo depois, mesmo porque eu era amigo de um filho deles. Eu não imaginava tamanha harmonia, o carinho daquele casal. E essa senhora caiu na bobagem de pedir que o padre desse uma bênção aos dois. Ela foi com toda a humildade do mundo: padre, eu sei que nós não podemos fazer uma missa, eu sei que nós não podemos comungar, a gente é consciente de tudo, a gente não quer que o senhor simule um casamento para nós, eu só gostaria que no dia que a gente completa 38 anos de casado, que a gente pudesse vir aqui na sacristia discretamente, que o senhor rezasse por nós, que o senhor fizesse uma oração de ação de graça conosco, já que a gente nunca teve a oportunidade de fazer isso. A gente não quer fazer isso em público, a gente queria fazer particularmente. E naquela hora, minha gente, que o padre tinha uma oportunidade linda, né, de acolher. Hoje a igreja garante os casais de segunda união, ou até mesmo se interessar, procurar saber por que o primeiro casamento dele não deu certo. Ele que tinha ficado, não sei, 2, 3 anos casado só, foi traído pela mulher, foi abandonado pela mulher, e depois, no momento do sofrimento, encontrou essa outra criatura. Viveram esse tempo todo junto ao lado. O padre, no momento de insensibilidade, fala assim: eu não vou dar bênção coisa nenhuma a vocês, porque vocês dois já estão no inferno. E aí, minha gente, essa mulher me procurou porque ela estava tentando digerir essa palavra. Padre, será que eu verdadeiramente estou no inferno? Será que mesmo eu, tendo amado tanto que eu amei, cuidando dos filhos que Deus nos deu, do jeito que eu cuidei, e até cuidando do filho dele que sobrou para mim, no bom sentido, porque a mulher dele, a primeira, não quis nem ficar com a criança, padre. Eu recebi o meu marido com um filho mais velho, que não era meu, e que está lá dentro do meu coração, é meu filho e me ama como se eu fosse a mãe dele. Será que eu mereço um inferno depois disso tudo? Veja bem, minha gente, aqui no caso, o padre teve a infelicidade de interpretar a partir de uma regra seca, sem reflexão. Porque a igreja é tão sábia, porque ela tem uma regra para todos, mas ela me permite, no exercício da minha responsabilidade ministerial, aconselhar do melhor jeito possível, porque a igreja não quer perder as pessoas. Às vezes um discurso ou outro, mal feito, mal intencionado, sabe, às vezes até na ingenuidade, no desconhecimento, fere profundamente uma pessoa como essa. Eu não tenho coragem de dizer que você está no inferno, eu disse para ela. Muito pelo contrário. Porque o que eu vejo na sua casa é um contexto de harmonia, é um contexto de respeito, é um contexto de fidelidade. Eu não posso acreditar que por causa de um detalhe lá há 38 anos atrás, Deus venha considerar tudo errado que vocês viveram. Também não estou dizendo que você está livre de ter que prestar conta da sua opção, não estou. Mas eu não creio, e definitivamente eu não tenho inteligência para isso, acreditar que Deus possa considerar-nos a partir de uma regra aplicada com frieza e calculismo. Então nós estamos sendo hipócritas. E aquele casal que se casou bonitinho na igreja, e ele que nunca foi fiel à esposa, ela que nunca foi fiel ao esposo, estes estão no céu? Que céu é esse? Que inferno é esse? Sim. Que conceitos são esses que nós ainda não temos clareza ao trabalhá-los? Então eu tenho medo. Antes de julgar alguém ao inferno, eu prefiro dar a ela a possibilidade do céu. Ah, padre, você está passando a mão na cabeça. Não, eu acho que eu estou tentando ser no mínimo humano, que é o que ela precisa naquela hora. Porque às vezes, gente, a coisa mais fácil é jogar o outro no inferno.
A decisão pelo inferno é a coisa mais simples do mundo. Você faz isso com você o tempo todo. Eu faço comigo. Pode observar. Às vezes nós erramos feio na vida. Há 5, 6 anos atrás, há 7, 8. Não sei quando foi o erro que verdadeiramente você considera o pior da sua vida. Você pode ter certeza que analisar-se a partir do erro e condenar-se é mais fácil do que você buscar um caminho de solucionar isso. Só que tem um detalhe, nós não podemos nos esquecer que entre a morte, entre o último suspiro de um ser humano e a sua morte, paira um abismo de misericórdia. Porque se fosse assim, não haveria salvação para Santo Agostinho, não haveria salvação para o ladrão que estava lá do lado, Dimas, pedindo a Jesus que se recordasse dele no paraíso. Quando ele desconcerta aquele ladrão ao dizer: não se preocupe não, meu filho, porque hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Veja bem, aquele homem, ele representa tudo o que tinha de pior naquela época, uma escória da humanidade. Morrer crucificado era a pior forma de castigar uma pessoa. Significa que o crime dele era um dos piores. Estava ali, sendo salvo pelo olhar de Jesus no último momento. Esse é o Cristo que nós acreditamos, esse é o Cristo que nós anunciamos. Como é que eu vou lidar o inferno se eu sei que para o Cristo ainda sempre existe uma solução? Senão não é boa nova, senão não é boa notícia coisa nenhuma. E não se trata de nós cairmos no moralismo besta, nem cairmos também no discurso permissivo. Não queremos nem o discurso moralista frio, calculista, nem queremos ser permissivos. Nós só queremos deixar para que Deus faça aquilo que é específico dele. Eu não posso salvar, eu não posso condenar. Eu posso ser humano. Se vai ser salvo, se vai ser condenado, que seja para Deus decidir, e não para mim, nem para você. Quem sabe se a gente livrasse o nosso discurso das condenações, a gente estaria um pouquinho mais próximo daquilo que Deus quer de nós. Hoje, por exemplo, eu tenho 1000 motivos para me condenar. Você também tem. Mas não acredite neles não. Apenas aprenda com os erros que você cometeu. Condenações não servem para nada. O que pode melhorar a nossa vida é a gente olhar para o erro cometido, com ele aprender, superar e modificar o nosso jeito de ser. É isso que eu desejo a você. Que a bênção do coração de Jesus seja derramada sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, a ponto de nos entusiasmar para mudar o que precisa ser mudado dentro de nós e a gente se livrar de toda. Ela nos priva tanto de viver a vida como ela merece ser vivida. Primeira coisa é retirar essa história de que nós vamos ter uma vida feliz porque nós somos bons, que nós vamos ter uma vida harmoniosa porque a gente fez isso, fez aquilo. Não, essa matemática não fecha. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, coisas boas acontecem com pessoas ruins, e na hora que acontece, os bons precisam recrutar todos os elementos que os tornam bons, para que eles tenham condições de compreender a vida. Para a gente parar de chorar, sabe, o leite derramado, para a gente começar a olhar a vida com um pouco mais de coragem, com um pouco mais de disposição, com um pouco mais de maturidade. Até quando alguém morre na nossa vida, se a gente não se liberta para compreender a perda, a gente não organiza o luto nunca. A gente vai ficar amarrado aos nossos cadáveres 10, 20, 30 anos. Inclusive a gente até vive alguns aprendizados que só a perda de alguém muito essencial na nossa vida nos ensina. Uma delas é aquilo que o poeta Mia Couto, o escritor moçambicano, fala de maneira tão interessante. O morto amado, ele nunca para de morrer. Todos os dias você tem de conviver com aquela morte. Está vendo? É assim. Eu preciso entender que para eu chegar ao contexto dessa libertação, de ser capaz de organizar esse luto, eu terei que matar os meus fantasmas diariamente, eu terei que administrar a notícia novamente. Morreu, não existe mais.
e buscar os recursos que a vida pode me oferecer para que eu tenha condições de chegar a essa superação. Deus nos amadurece para que a gente tenha condições de compreender este refrão, que o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários. Mas mesmo nesses contrários, a gente pode ser muito, muito, muito harmonioso. E que a grandeza de uma alma depende justamente da capacidade que essa alma tem de reconciliar os contrários dentro de si. Então a liberdade interior me ajuda a fazer isso. Me ajuda a dar a Deus, me ajuda a perder. Quantas coisas eu já perdi na minha vida? Quantas pessoas eu já perdi na minha vida? Tem gente que tem ciúme do carro e fica bravíssimo, perde todo o equilíbrio quando fica sabendo que alguém usou o carro dele. Ou quando teve um risquinho ali, ele perde a paz, ele não dorme. Nós nos apegamos a situações, nós nos apegamos a pessoas, nós nos apegamos a status, nós nos apegamos até à imagem que temos. Tem gente que não aceita o processo do envelhecimento porque tem um apego à imagem que tinha na juventude. Falta de liberdade interior nos faz ficar cada vez mais apegados. O que é o ciúme? É um apego desordenado a uma pessoa, a uma situação, a um objeto. Esse feliz para sempre, ele existe desde que você compreenda este feliz para sempre como uma luta diária para que o contentamento de estar um com o outro nasça da luta, do empenho de fazer essa relação dar certo. Nós não temos o direito de pegar os contos de fadas e trazê-los para a nossa vida como se nós tivéssemos a obrigação de desempenhar os mesmos papéis daqueles que estão escritos na literatura. Não. A palavra de São Paulo em Gálatas nos fala de maneira brilhante, de maneira primorosa. É para sermos verdadeiramente livres que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos deixeis sujeitar de novo ao jugo da escravidão. Olha como o processo não termina no momento em que nós ficamos livres. Eu, ao ser libertado, ao dar um passo na direção da minha liberdade interior, eu preciso zelar para que as situações não venham me oprimir novamente. Porque todas as estruturas que nos escravizam continuam. Eu me lembro quando a minha irmã morreu, meu Deus do céu. Eu pensei que eu nunca mais seria capaz de me alegrar com alguma coisa. Tamanha era a profundidade daquela dor. Eu vendo a minha mãe sepultar a minha irmã, eu fiquei pensando, eu acho que a minha mãe nunca mais será capaz de sorrir, de se alegrar por alguma situação. Mas ela, envolvida pela graça de Deus, foi aos poucos se restabelecendo. E você que conhece a dona Ana sabe como essa mulher não se economiza nas alegrias, né? Sem objetivos, um ser humano não vai longe. Mas o objetivo é sempre um fator que está ligado a um ideal. Eu quero isso para mim. Mas o que eu reconheço hoje ainda não me dá condições de viver a realização desse objetivo. Então aí você vai se colocar, se equalizar no tempo do empenho. Mas que as suas metas, elas não desconsiderem o seu processo atual. Eu não posso ter uma meta que desconsidere o que eu sou. Eu preciso amarrar as minhas metas à minha realidade. E na realidade eu sempre posso interferir. Mas eu acho que é o tempo. O tempo é maravilhoso e ele é pai da verdade em tudo, mostra tudo. Nada disfarçado dura, né? O tempo mostra os nossos excessos, né? Ele desmentia as nossas mentiras. Ele é danado. Você que nos acompanha em casa talvez esteja se identificando um pouco com essa conversa, porque também você
nas instâncias da sua vida, se sente também muitas vezes prisioneiro dos seus sentimentos mesquinhos, daquilo que há de mais primitivo em você. Essa oportunidade que a gente tem aqui de lembrar, de recordar que o cristianismo é o convite diário de nós acessarmos essas dimensões primitivas. E é por isso, minha gente, que eu gosto de frisar sempre que o contexto da religião tem de ser o contexto do amadurecimento humano. Nós não podemos dobrar os nossos joelhos no chão para rezar a Deus, esquecendo as nossas causas. Nós não temos o direito de viver uma mística que nos aliene, que nos impeça ou que nos prive de pensar as questões humanas. Nós não temos o direito de viver um relacionamento com Deus que não nos coloque na obrigação diária de olhar para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que nós estamos escolhendo, para aquilo que nós estamos pensando. E dar uma limpada nesses excessos, né? A força do Evangelho, a libertação que ele provoca em nós, é justamente para que a gente tenha condições de superar as nossas mazelas, ir ao encontro dos que precisam de nós, estabelecer com eles comunhão, ainda que eles continuem diferentes de nós. Cada um assume a regra que escolheu para viver. E eu fico percebendo, Ziza, que às vezes nós ainda estamos tão distantes da proposta cristã, dessa fraternidade, justamente porque não somos livres. Você falou tudo. Verdadeira, né? Às vezes a gente experimenta sentimentos tão mesquinhos diante do sucesso do outro, diante da beleza que o outro provoca, diante da arte que o outro... Dói, né? Que coisa estranha isso, não é? É imaturidade, na verdade. Na verdade, acho que essa falta... Não adianta, para a gente se alegrar com o outro, a gente precisa estar livre e feliz com o que a gente está vivendo. Senão você fica invejando o jardim do vizinho, né? Inevitável. Inevitável. E se alegrar com o outro é bom, só porque é leve. Só acontece se for verdadeiro. Enfim, a gente dá na cara, né? Vê na cara. Mas se de vez em quando alguém não nos retira desse senso comum e nos apresenta uma maneira nova de interpretar a realidade, a gente corre o risco de ficar acorrentado nas mesquinharias, né? Do senso comum. Pensar diferente, pensar alto. Não era a proposta de Jesus? Ele não mudava a cabeça de quem ele encontrava para melhor, né? Ele fazia com que aquelas pessoas saíssem de um contexto antigo de interpretação de si mesmo, do outro, do amigo, da política, da religião, e fazia com que aquela pessoa avançasse aqui pela cabeça. O coração só muda depois que a cabeça pensou diferente. E é tão importante, minha gente, você sentir que você não está estagnado. Nós vivemos num tempo de tantas escravidões, as escravidões do preconceito. Meu Deus do céu, às vezes nós assistimos a um debate político e as pessoas se atacam de maneira meu Pai de misericórdia, e você fica pensando, você vê o desrespeito de um ser humano pelo outro, você vê o tempo todo, você assiste a um noticiário e você fica percebendo a crueldade sendo cada vez mais presente entre nós. Por quê? Porque falta uma mentalidade que nos liberte. Falta uma mentalidade que nos dê condições de olhar para o outro com um pouco mais de amor, de olhar para o outro que vive a sexualidade diferente de nós, que fez opções diferentes de nós, e a gente ser capaz de ter um respeito por aquela pessoa, de não tratá-la com descrédito, como se ela fosse um ser humano de segunda grandeza. Hoje é aquele momento em que Jesus diz que se você quiser vir, você terá que abrir mão dos seus contextos para descobrir o contexto dele. Se traga você e a partir do momento que você se apresenta a ele, ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Às vezes nós resgatamos o instinto tribal para poder nos justificar dos medos que a gente sente, das inseguranças que a gente carrega. Dá vergonha de admitir, eu sou ciumenta,
Eu sou insegura às vezes, eu tenho medo às vezes. A gente tem vergonha de dizer pra gente mesmo quem a gente é. E eu, de verdade, acredito e experimento muito que a misericórdia de Deus é um espaço maravilhoso para viver. É grande, sabe? É um lugar onde você entra e dá para respirar em paz e dizer: oh, Jesus, olha que tipinho eu ando sendo aqui. Vamos conversar nós dois. Quero ser assim não, né? Ser livre é um projeto que nunca termina, né? Nós nunca estamos totalmente libertos. A antropologia cristã, ela nos ensina que a nossa liberdade interior precisa ser libertada diariamente. Porque é um dom. É um dom que me pede uma tarefa. Porque temos tanta ansiedade e porque até tememos esperar. Gente, a espera, ela é, sem dúvida, um momento da vida em que a gente corre o risco de pensar que a gente não está vivendo. Que é como eu dizia ali. A espera, ela se contextualiza entre o passado e o futuro. Não é assim? Porque eu estou aqui no meu momento presente, mas o meu coração está recheado de esperas. Como é que eu posso fazer essas esperas ficarem ao meu favor? Como é que eu faço para não ficar vivendo o momento presente, cheio de situações que me fazem esperar e que me fazem perder o vínculo com a história, com o momento presente? É justamente o momento em que eu começo a trabalhar naquilo que eu espero. Pode parecer estranho isso, né? Como é que eu vou construir a espera? Como é que eu vou trabalhar naquilo que eu espero? Olho para aquilo que eu espero e descubro o que daquilo que eu espero pode ser feito hoje. Porque felicidade não cai do céu. Não é assim? Não é assim que a gente aprendeu desde pequeno? Que se a gente quiser ser feliz, a gente tem que correr atrás? Pois é. Todos os dias, aquilo que nós esperamos pode começar a acontecer através de um gesto, de alguma coisa que você possa ajudar, concretizar as esperanças. E eu sei que dentro da linguagem mística, religiosa, muitas vezes nós dizemos isso: eu espero em Deus. Tem a música da Eliana, né, Ribeiro, né? Espera no Senhor. Como é que a gente espera no Senhor? Percebendo no agora da minha vida aquilo que Deus me entrega para que eu possa realizar. Engraçado, eu dou isso como um testemunho meu. Eu nunca fui de correr muito atrás das coisas, mas eu soube aproveitar bem cada oportunidade que me foi dada. Claro, eu sou ansioso, sou naturalmente ansioso. Se eu pudesse, eu queria que as árvores da minha casa já estivessem todas do tamanho desse estúdio aqui. 10 metros de altura. Então eu tenho dificuldade de plantar uma. Hoje eu estava na internet, digitei assim no Google: árvores que crescem rápido. E depois que eu digitei, eu mesmo fiquei rindo sozinho. Eu descobri uma árvore, Christian, que chega a 6 metros de altura em 1 ano. Não é maravilhoso isso? É a solução para os meus problemas, porque eu gosto de árvore. E se eu pudesse, eu reflorestaria o mundo. Todo lugar que eu vejo árvores cortadas, eu sofro. E aí eu fiquei rindo com a minha ansiedade em querer que as árvores cresçam depressa. Fiquei pensando: meu Deus do céu, e essa bendita dessa árvore que cresce depressa? Eu vi que ela só é para reflorestamento. Será que eu posso ter uma dessa na minha casa, né? Será que ela não vai criar essas raízes perigosas e que vão quebrar a casa da vizinhança toda? Aí fiquei ali, naquela minha ansiedade de querer árvores crescidas ao meu redor, porque eu tenho necessidade de verde, eu tenho necessidade de vida do meu lado, tenho necessidade de passarinho pousando, eu tenho necessidade disso. Por isso que eu gosto dessa vida rural. Sou moderno, sou contemporâneo, vivo na cidade, mas eu confesso que eu gosto da roça. E aí estava lá lidando com a minha ansiedade e pensando: meu Deus, mas como é que na vida a gente pode conciliar aquilo que a gente quer com aquilo que a gente já tem?
E aí a gente aí a gente tem que entrar dentro do contexto da misericórdia, não é? Eu preciso ter a paciência com as outras criaturas que não têm a mesma velocidade do meu sonho. E essa adequação é uma questão de maturidade, minha gente. A gente não consegue isso da noite para o dia, mas tem que ser um exercício cotidiano. Eu preciso o tempo todo olhar para as minhas árvores pequenininhas lá e acreditar que elas vão crescer. Outro dia até tive uma alegria muito grande. Quando eu era seminarista, eu plantei uma árvore no seminário de Lavras. E durante os 3 anos que eu morava lá em Lavras, eu regava aquela árvore religiosamente. Era eu dava um jeitinho de ir lá, ligava uma mangueira, só ela, as outras não. Porque o que eu identifiquei? Que a minha árvorezinha, aquela que eu tomei um gosto por ela, que eu tinha uma identificação com ela, era a mais frágil de todas. E aí eu olhava para aquela árvore como se fosse uma pessoa precisando de... porque eu sempre fui meio louco assim, né? Já até contei que eu já achava a Kombi um carro triste, né? Que meu pai tinha uma Kombi, aquela dos olhinhos tristes, que eu conversava com ela, que eu explicava para ela que ela era mais feia que a outra, que tinha os olhos mais abertos, mas que ela era muito especial para nós. Então sempre fui meio louco. Conversava com os carros que meu pai tinha, achava que eles estavam entendendo tudo que eu estava dizendo. Então eu naquela época já tinha essa mania de achar que existia uma sensibilidade ali, que se eu conversasse com ela, ela estaria entendendo o que eu falava, né, tudo. Então eu dizia: olha, você está mais fraca que as outras, mas eu acho que vai dar certo, né? Você vai crescer, você vai ficar bonita. E eu estou trazendo aqui a água para te ajudar. Então essa minha postura foi durante quase 3 anos, tendo o cuidado e olhando sempre aquela árvore, que durante aquele tempo que eu estava lá não me animou muito não. Ela continuou muito fraquinha, muito petitinha. E depois de muitos anos, quase 20 anos depois, eu volto. Quase não, 20 anos depois, eu volto ao seminário de Lavras. E a primeira coisa que eu quis fazer foi ir aonde estava a bendita da árvore que eu gostava tanto e que eu tinha o desejo de ver crescer. E qual foi a minha surpresa? Aquela árvore estava imensa, bonita. E eu fiquei tão emocionado com uma coisa pequena e bobinha, né? Que falou tanto ao meu coração, porque naquela árvore eu identifiquei justamente essa paciência que a gente precisa ter com o tempo das esperas. Aquilo que eu espero, que ela seja uma árvore grande, vistosa, mas eu preciso entender que ela tem um processo. A vida é assim, minha gente. E as nossas ansiedades estão diretamente ligadas a essa incapacidade de permitir que cada coisa cresça ao seu tempo. Que a vida tem regras. Que até as pessoas têm regras. Ontem uma pessoa me perguntou no Twitter: padre, o que eu faço com um amigo que eu magoei e que agora eu estou querendo pedir perdão para ele, mas ele não quer nem me receber? Espere o tempo dele. As pessoas têm o seu tempo. Não adianta você querer invadir a casa dele e querer que ele escute agora o que ele não quer ouvir. A vida é assim. Mais cedo ou mais tarde essas amarras caem, você vai voltar a olhar com naturalidade para o outro, o perdão acontece naturalmente. Agora, se você força, você corre o risco de prejudicar ainda mais o que você quer que aconteça. E é por isso que até o empenho para a realização do sonho tem que passar pela moderação. Tudo na vida, minha gente, é uma questão de equilíbrio. Tem aquela música que a Leila Pinheiro canta, né? Tudo é uma questão de momento. Aí ela vai falando, manter a espinha reta, o coração tranquilo. A música que ela canta fala justamente disso, da necessidade que você tem de manter o prumo, de manter o equilíbrio, de você dosar bem o passado, o presente e o futuro, para você viver bem. Nós não somos ingênuos de pensar que nós podemos viver só do presente. Isso seria limitar a experiência humana. Eu não sou um adepto de limitar a experiência humana. Eu acho que quanto mais a gente puder qualificar
a experiência humana, melhor. Então, o ser humano qualificado é aquele que está no tempo presente, com capacidade de olhar para o seu passado com sabedoria e também olhar com esperanças para o seu futuro. E aí você identificar que aquilo que você quer carece de tempo para amadurecer. Seria tão melhor se todos nós soubéssemos viver essas esperas. Seria tão mais interessante se nós pudéssemos ter a capacidade de esperar pelo outro, né? Ou de identificar o momento de avançar, ou o momento de parar, de esperar, ou até de retroceder um pouco. Que a vida é assim, minha gente. Às vezes, quando você avança demais, você corre o risco de entrar em territórios que ainda não são seus. E aí causa estranheza a você mesmo. Quantas vezes eu já vivi isso? A minha ansiedade me levou a ocupar um lugar que ainda não era para mim. Poderia até ser no futuro, mas não era ainda. Não era o momento exato. E porque eu quis avançar, eu acabei prejudicando a realização daquele sonho ou a concretização daquela espera. Então viver, Lene, viver o período das esperas e você saber identificar qual é o desejo de Deus para você. Preste bem atenção no seu presente e veja o que nesse presente você já pode fazer para antecipar o seu futuro ou para preparar a realização das suas esperanças. Porque temos tanta ansiedade e porque até tememos esperar. Gente, a espera, ela é sem dúvida um momento da vida em que a gente corre o risco de pensar que a gente não está vivendo. Que é como eu dizia ali. A espera, ela se contextualiza entre o passado e o futuro. Não é assim? Porque eu estou aqui no meu momento presente, mas o meu coração está recheado de esperas. Como é que eu posso fazer essas esperas ficarem ao meu favor? Como é que eu faço para não ficar vivendo o momento presente, cheio de situações que me fazem esperar e que me fazem perder o vínculo com a história, com o momento presente? É justamente o momento em que eu começo a trabalhar naquilo que eu espero. Pode parecer estranho isso, né? Como é que eu vou construir a espera? Como é que eu vou trabalhar naquilo que eu espero? Olho para aquilo que eu espero e descubro o que daquilo que eu espero pode ser feito hoje. Porque felicidade não cai do céu. Não é assim? Não é assim que a gente aprendeu desde pequeno? Que se a gente quiser ser feliz, a gente tem que correr atrás? Pois é. Todos os dias, aquilo que nós esperamos pode começar a acontecer através de um gesto, de alguma coisa que você possa ajudar a concretizar as esperanças. E eu sei que dentro da linguagem mística, religiosa, muitas vezes nós dizemos isso: eu espero em Deus. Tem a música da Eliana, né, Ribeiro, né? Espera no Senhor. Como é que a gente espera no Senhor? Percebendo no agora da minha vida aquilo que Deus me entrega para que eu possa realizar. Engraçado, eu dou isso como um testemunho meu. Eu nunca fui de correr muito atrás das coisas, mas eu soube aproveitar bem cada oportunidade que me foi dada. Claro, eu sou ansioso? Sou naturalmente ansioso. Se eu pudesse, eu queria que as árvores da minha casa já estivessem todas do tamanho desse estúdio aqui. 10 metros de altura. Então eu tenho dificuldade de plantar uma. Hoje eu estava até na internet, digitei assim no Google: árvores que crescem rápido. E depois que eu digitei, eu mesmo fiquei rindo sozinho. Eu descobri uma árvore, Christian, que chega a 6 metros de altura em 1 ano. Não é maravilhoso isso? É a solução para os meus problemas, porque eu gosto de árvore. E se eu pudesse, eu reflorestaria o mundo. Todo lugar que eu vejo árvores cortadas, eu sofro. E aí eu fiquei rindo com a minha ansiedade
em querer que as árvores cresçam depressa. Fiquei pensando, meu Deus do céu, e essa bendita dessa árvore que cresce depressa? Eu vi que ela só é para reflorestamento. Será que eu posso ter uma dessa na minha casa, né? Será que ela não vai criar essas raízes perigosas e que vão quebrar a casa da vizinhança toda? Aí fiquei ali, naquela minha ansiedade de querer árvores crescidas ao meu redor, porque eu tenho necessidade de verde, eu tenho necessidade de vida do meu lado, tenho necessidade de passarinho pousando, eu tenho necessidade disso. Por isso que eu gosto dessa vida rural. Sou moderno, sou contemporâneo, vivo na cidade, mas eu confesso que eu gosto da roça. E aí estava lá lidando com a minha ansiedade e pensando, meu Deus, mas como é que na vida a gente pode conciliar aquilo que a gente quer com aquilo que a gente já tem? E aí a gente aí a gente tem que entrar dentro do contexto da misericórdia, não é? Eu preciso ter a paciência com as outras criaturas que não têm a mesma velocidade do meu sonho. E essa adequação é uma questão de maturidade, minha gente. A gente não consegue isso da noite para o dia, mas tem que ser um exercício cotidiano. Eu preciso o tempo todo olhar para as minhas árvores pequenininhas lá e acreditar que elas vão crescer. Outro dia até tive uma alegria muito grande. Quando eu era seminarista, eu plantei uma árvore no seminário de Lavras. E durante os 3 anos que eu morava lá em Lavras, eu regava aquela árvore religiosamente. Eu dava um jeitinho de ir lá, ligava uma mangueira, só ela, as outras não. Porque o que eu identifiquei? Que a minha árvorezinha, aquela que eu tomei um gosto por ela, que eu tinha uma identificação com ela, era a mais frágil de todas. E aí eu olhava para aquela árvore como se fosse uma pessoa precisando porque eu sempre fui meio louco assim, né? Já até contei que eu já achava a Kombi um carro triste, né? Que o meu pai tinha uma Kombi, aquela dos olhinhos tristes, que eu conversava com ela, que eu explicava para ela que ela era mais feia que a outra, que tinha os olhos mais abertos, disse que ela era muito especial para nós. Então sempre fui meio louco. Conversava com os carros que meu pai tinha, achava que eles estavam entendendo tudo que eu estava dizendo. Então eu naquela época já tinha essa mania de achar que existia uma sensibilidade ali, que se eu conversasse com ela, estaria entendendo o que eu falava, né, tudo. Então eu dizia, olha, você está mais fraca que as outras, mas eu acho que vai dar certo, né? Você vai crescer, você vai ficar bonita. E eu estou trazendo aqui a água para te ajudar. Então essa minha postura foi durante quase 3 anos, tendo o cuidado e olhando sempre aquela árvore, que durante aquele tempo que eu estava lá não me animou muito não. Ela continuou muito fraquinha, muito petitinha. E depois de muitos anos, quase 20 anos depois, eu volto. Quase não, 20 anos depois, eu volto ao seminário de Lavras. E a primeira coisa que eu quis fazer foi ir aonde estava a bendita da árvore que eu gostava tanto e que eu tinha o desejo de ver crescer. E qual foi a minha surpresa? Aquela árvore estava imensa, bonita. E eu fiquei tão emocionado com uma coisa pequena e bobinha, né? Que falou tanto ao meu coração, porque naquela árvore eu identifiquei justamente essa paciência que a gente precisa ter com o tempo das esperas. Aquilo que eu espero, que ela seja uma árvore grande, vistosa, mas eu preciso entender que ela tem um processo. A vida é assim, minha gente. E as nossas ansiedades estão diretamente ligadas a essa incapacidade de permitir que cada coisa cresça ao seu tempo. Que a vida tem regras. Que até as pessoas têm regras. Ontem uma pessoa me perguntou no Twitter, padre, o que eu faço com um amigo que eu magoei e que agora eu estou querendo pedir perdão para ele, mas ele não quer nem me receber? Espere o tempo dele. As pessoas têm o seu tempo. Não adianta você querer invadir a casa dele e querer que ele escute agora o que ele não quer ouvir. A vida é assim. Mais cedo ou mais tarde essas amarras caem, você vai voltar a olhar com naturalidade para o outro, o perdão acontece naturalmente. Agora, se você força, você corre o risco de
prejudicar ainda mais o que você quer que aconteça. E é por isso que até o empenho para a realização do sonho tem que passar pela moderação. Tudo na vida, minha gente, é uma questão de equilíbrio. Tem aquela música que a Leila Pinheiro canta, né? Tudo é uma questão de momento. Aí ela vai falando, manter a espinha reta, o coração tranquilo. A música que ela canta fala justamente disso, da necessidade que você tem de manter o prumo, de manter o equilíbrio, de você dosar bem o passado, o presente e o futuro, para você viver bem. Nós não somos ingênuos de pensar que nós podemos viver só do presente. Isso seria limitar a experiência humana. Eu não sou um adepto de limitar a experiência humana. Eu acho que quanto mais a gente puder qualificar a experiência humana, melhor. Então o ser humano qualificado é aquele que está no tempo presente, com capacidade de olhar para o seu passado com sabedoria e também olhar com esperanças para o seu futuro. E aí você identificar que aquilo que você quer carece de tempo para amadurecer. Seria tão melhor se todos nós soubéssemos viver essas esperas. Seria tão mais interessante se nós pudéssemos ter a capacidade de esperar pelo outro, né? Ou de identificar o momento de avançar, ou o momento de parar, de esperar, ou até de retroceder um pouco. Que a vida é assim, minha gente. Às vezes, quando você avança demais, você corre o risco de entrar em territórios que ainda não são seus. E aí causa estranheza a você mesmo. Quantas vezes eu já vivi isso? A minha ansiedade me levou a ocupar um lugar que ainda não era para mim. Poderia até ser no futuro, mas não era ainda. Não era o momento exato. E porque eu quis avançar, eu acabei prejudicando a realização daquele sonho ou a concretização daquela espera. Então viver, Leine, viver o período das esperas e você saber identificar qual é o desejo de Deus para você, preste bem atenção no seu presente e veja o que nesse presente você já pode fazer para antecipar o seu futuro ou para preparar a realização das suas esperanças. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. Hoje recordando essa mística que o coração representa na nossa vida, né? Toda vez que nós falamos coração, nós estamos nos referindo à totalidade do que a gente é. Aquilo que meu coração ama, aquilo que meu coração rejeita, aquilo que meu coração acredita, aquilo que meu coração quer, aquilo que meu coração sonha. De vez em quando a gente se refere a ele para poder dizer o que a gente é. O coração é a metáfora da totalidade. Quando a gente diz meu coração, a gente está se referindo àquilo que é o mais profundo de nós. Lá onde nós somos gestados, né? Todos os dias, nos nossos motivos, nos nossos empenhos, nas nossas vontades, nos nossos desejos. A vida tem como centro o coração, ainda que isso seja só metafórico. E quando a igreja nos ensina que Deus quer realizar a conversão do nosso coração, ela é muito sábia. Porque ao dizer que Deus quer converter o nosso coração, nós estamos justamente assumindo que o lugar onde Deus começa a modificar o mundo e a transformar as estruturas que precisam serem modificadas é a partir do coração humano. E é por isso que é tão importante a gente ter um coração convertido. Quantas vezes você já ouviu isso, né? Quantas vezes eu já disse isso? Mas de vez em quando a gente precisa esmiuçar o significado de ter um coração convertido. Eu desejo ter um coração convertido. Você deseja ter um coração convertido. Um coração que tenha a conversão como referência, tendo como referência nessa conversão o coração de Jesus. Queremos ser como Ele. Queremos ser parecidos com Ele. Por isso a gente lê o Evangelho, a gente participa das celebrações eucarísticas, a gente confessa, a gente comunga, a gente vive, a gente partilha, a gente busca crescer.
Porque a gente quer ter um coração parecido com o de Jesus. E o primeiro passo para que o nosso coração seja parecido com o de Jesus é a gente permitir que a misericórdia dele nos visite de vez em quando. Porque só a partir da reconciliação interior, só a partir dessa amizade interior que nós vivemos com a gente mesmo, é que a gente tem condições de ultrapassar, de ir além, de vencer e de viver esse processo de conversão. Você sabe que a especialidade do diabo, de tudo aquilo que é diabólico no mundo, é justamente fazer com que o nosso coração seja o nosso inimigo. Como é que ele faz isso? Quando ele começa a semear dentro de nós situações, pessoas, oportunidades que não estarão favoráveis ao nosso crescimento humano. Uma pessoa viciada, por exemplo. O vício não pode definitivamente fazer com que cresça dentro do nosso coração coisas boas, uma vez que o vício é tudo aquilo que me rouba de mim. Então tudo aquilo que vai sendo semeado dentro do meu coração para me destruir, vai transformando o meu coração no meu pior inimigo. E é interessante isso. Muitas vezes na vida nós nos destruímos a partir de nós mesmos, daquilo que nós permitimos. Do mal que a gente escolhe, ou do mal que a gente permite que cresça dentro de nós, das coisas ruins que vão ficando dentro do nosso coração, vão nos pesando. Ou até mesmo dos erros que a gente comete. Essa música fala disso, Muito tempo eu não cantava essa música. Já me condeno tanto pelos erros que na vida eu cometi. Quantas vezes nessa vida eu encontro pessoas que estão destruídas justamente porque não são capazes de se perdoarem. Já até receberam o perdão de Deus, já receberam o perdão das pessoas que elas machucaram, que elas lhe ofenderam, mas elas ainda não viveram a reconciliação. Elas ainda não se tornaram a serem amigas, não voltaram a ser amigas de si mesmas. Não é? Não conseguiram voltar a essa amizade interior. Não conseguiram estabelecer essa ponte favorável. Dentro de mim eu preciso ter pontes que me favoreçam chegar a mim mesmo. E às vezes nós colocamos obstáculos dentro do nosso coração e a gente faz com que ele funcione como nosso inimigo, porque ele vai comprometendo a nossa felicidade. Coração que não bate a favor costuma apanhar, O gesto de bater, de julgar, de alimentar, de fazer com que a vida continue. Se ele não bate, ele apanha, Ele vai guardando, ele vai perdendo a vitalidade. Quantas vezes na vida a gente fez isso com a gente? Quantas vezes você se transformou no seu pior inimigo? Quando você permitiu que o pior ficasse em você. Ou que você guardasse a mágoa, ou porque você estava guardando o rancor, ou porque você não era capaz de se reconciliar com você mesmo, de olhar para os seus erros e ser capaz de ir além, de ultrapassá-los, acreditando que a graça de Deus age em nós justamente para que a gente tenha condições de arrumar a desordem interior. E é por isso que o coração não pode ser inimigo, porque ele é o lugar da minha conversão. É nele que Deus age para que eu tenha condições de ir além, de vencer, de suportar os pesos da vida. O coração, quando está amigo e favorável, fica muito mais fácil experimentar, viver e superar as dificuldades que são próprias da nossa vida, que existem na minha, que existem na sua. Por isso que conversão é isso, A gente vê se nós estamos sendo amigos de nós mesmos, se nós estamos escolhendo aquilo que realmente a gente precisa para que a nossa vida dê certo. Deus não pode ser compreendido como alguém que está ali para nos conceder favores o tempo todo e a minha relação com Ele ser pautada nesse concedimento de favores. Não.
Deus é um amor eterno que não muda de ideia. Então não preciso fazer promessa para agradá-lo. É muito mesquinho pensar que Deus vai fazer aquele milagre só porque eu fiz uma promessa, sabe? A nossa espiritualidade precisa amadurecer e pensar que o amor de Deus está sempre à nossa disposição. Ele não muda de ideia. Ele quer sim que você consiga o emprego. Ele quer sim que você tenha saúde. Deus não muda de ideia em relação àquilo que é bom para nós. Mas nem sempre nós conseguimos saber o que é bom para nós. Quantas pessoas insistiam, ficavam até magoados com Deus. E depois percebiam que aquilo que havia acontecido, que aquilo que havia sido negado, era na verdade um favorecimento. Volto a dizer, precisamos ter muita maturidade espiritual para compreender os nãos da vida, as perdas, os sofrimentos e as lutas. Deus não é mesquinho igual nós somos, viu? Se nós precisamos de moeda de troca para poder fazer favor a alguém, Deus não é assim. Deus é graça, Deus é amor, Deus é misericórdia. E não adianta tentar negociar com Ele. Porque Ele não muda de ideia. Ele só quer o nosso bem. E se não acontece de acordo com o que nós esperávamos, pode ser que aquilo que nós tanto desejávamos não é o melhor para nós. Deixa que o tempo lhe responde. Então a fé consiste em você permitir que depois de você ter feito todo o esforço para aquilo que você queria, você trabalhar com a possibilidade de que alguma coisa dê errado, porque não era isso que Deus queria exatamente para você. Não é sempre que o meu querer é o mesmo querer de Deus. Às vezes eu posso estar enganado. Ainda essa semana mesmo eu coloquei lá no meu Instagram. Nem sempre o desejo é confiável. Porque o meu desejo pode estar a serviço do que eu quero e não daquilo que eu de fato necessito. Então eu rezo, faço promessa, faço isso, faço o meu esforço e o negócio dá errado, eu fico decepcionado com Deus. Não, pelo amor de Deus. Por amor a Ele, a nossa espiritualidade precisa ser madura. Fazemos o nosso esforço, nós rezamos, nos empenhamos, mas Deus não aceita moeda de troca. É disso que nós estamos falando. A nossa espiritualidade precisa nos levar ao debir. Precisa nos fazer chegar a esse lugar reservado, onde só cabe você e Deus. É lá neste lugar que você aprende a teologia da graça. Não academicamente como eu pude aprender. Não estou falando de estudo acadêmico. Porque chegar a essa antessala é o quarto dos fundos, né? Isso em hebraico chama-se debir. O debir, para a cultura hebraica, era o quarto dos fundos da casa. Um quarto sem luz. O quarto mais difícil de se chegar. E depois essa palavra foi colocada no contexto do templo. O templo de Herodes, quando ele foi construído, o Debir era o Santo dos Santos, o lugar onde os sacerdotes só entravam uma vez por ano. Interessante isso. O lugar onde o sacerdote entrava apenas uma vez por ano era separado da sala do templo. Eram 3 salas, separado por uma cortina, e ali havia a prevalência de um mistério. E é por isso que nesses últimos anos da minha vida, eu tenho encarado, inclusive, às vezes vira até piada para os meus, para aqueles que estão do meu lado, e quando eu vou e o negócio deu errado, eu, antes de ficar nervoso, falo, foi um livramento. Não era para ser. Porque antes eu me irritava de um jeito que vocês não imaginam. Então hoje, às vezes,
Até as pessoas que são próximas a mim fazem piada um pouco disso, né? Mas é verdade, eu acredito mesmo nisso. Se eu fiz um esforço para chegar lá, para acontecer, não aconteceu, então não era para ser. Deus não queria que fosse assim. A mim é um conforto espiritual, me livra da ira, me livra de muitas vezes querer ter o controle de tudo, sabe? E aí eu me sinto cuidado por Deus. Não era para ir nessa hora, porque Deus preparou uma hora melhor para mim. Vai ser melhor ir amanhã. Às vezes eu estou naquela ânsia de ir embora para casa e não deu certo, não deu certo. A minha equipe tentou de tudo, não deu certo. Eu falo, então tá bom. É livramento, não era para ir. Mas o conhecimento dessa graça, o conhecimento dessa reserva, só é possível àqueles que ousam misticamente aprofundarem a sua fé. Porque senão nós vamos ficar dentro de um contexto raso de espiritualidade, sabe, de favores e deveres, de direitos e deveres. Um Deus que nos presta favor, um Deus a quem a gente faz umas gracinhas com o nosso comportamento, a quem a gente paga algumas promessas, a quem a gente faz algumas orações decoradas. Não estou falando dessa religiosidade rasa. Eu estou falando de um mergulho humano, numa compreensão mística, de um Deus que está em nós, que nos orienta, que mexe no nosso jeito de ser, e que vai nos ajudando a conhecer essa antessala, onde Ele está nos sustentando. A fé é isso, minha gente. A fé na graça é isso. Deus fez por mim antes de eu chegar. E aí eu vou numa confiança de que eu ter feito a minha parte, claro, eu faço a minha parte. A graça de Deus não dispensa a minha atitude, mas eu vou confiante que Deus está comigo. Me sinto cuidado por Deus, faço a minha parte. Mas quando eu percebo que já não preciso fazer, que já não depende mais dos meus esforços, é a hora de aguardar, de esperar, de sentir o carinho de Deus amparando você. O Senhor esteja ao nosso lado para nos defender, dentro de nós para nos proteger, diante de nós para nos conduzir e acima de nós para nos abençoar. Que esta proteção maravilhosa de Deus nos liberte e nos defenda de todo o mal e nos dê alegria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.